maravilhosas. Ótimo. Agora sim, oficialmente, boa tarde para todo mundo. Assistam a gravação depois, pessoal. Muita gente não assiste a gravação, mas é importante. Eu sei que quem já está aqui na aula síncrona, não há uma necessidade tão grande de reassistir. Mas aqueles que não comparecem à aula online, é importante que assistam. E o oitavo ano está sendo, assim, os oitavos, um problema no sentido de que há pouquíssimos alunos na aula síncrona, né? Eu lembro que no início nós tínhamos um público muito cativo, nós tínhamos 20 alunos, 25 alunos, 30 alunos, já chegamos a ter uma aula. Hoje nós temos o quê? 12 na aula de hoje. Mas, enfim, sigamos firmes e fortes. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Peço que vocês não utilizem o chat. Inclusive, eu vou desativar aqui o chat, para que vocês não tenham a mania de responder por lá. Interajam comigo, pelo amor de Deus, para não ficar falando sozinho. Vamos lá. Vamos fazer a correção da atividade da semana anterior, que foi curtíssima, né? Bem light, eu diria. E nós vamos prosseguir para a de hoje. O que acharam da atividade da semana anterior? Fácil, difícil, complicado, impossível de realizar? Bem fácil. Tranquilíssima, né? Imagine que a prova vai ser uma maravilha. Tranquila, tranquila, tranquila. Então, nós trabalhamos, meus queridos, na 26ª semana, a questão da concordância nominal. Nós trabalhamos, né, ano passado, nós focamos bem a questão da concordância verbal, que é aquela relação estabelecida entre o verbo, né, e todo o restante da frase, o sujeito com o verbo, se relacionando ali, concordando, casando bonitinho, de maneira harmoniosa. E aqui a concordância nominal não é diferente. Ela vai estabelecer uma relação, claro, que se é nominal, vai estabelecer relação entre os nomes, entre as classes de palavras. Está vendo que na língua portuguesa, é como na matemática, tudo é ligado? Então, se eu não sei o que são classes de palavras, eu não vou saber fazer concordância nominal. Se eu não sei o que é um verbo, eu não vou saber o que é concordância verbal. E aí eu não vou saber o conteúdo de hoje, do nosso novo conteúdo, que é transitividade verbal. Então, tudo é interligado, é uma conexão. Então, vamos recapitular aqui para os desavisados, os que chegaram agora, os que não estavam aqui na aula anterior, o que é uma concordância nominal. Então, vamos pegar um exemplo prático. Quando eu concordo com alguém, quando eu concordo com Manu em alguma situação, sobre algum assunto, né? Concordar é aceitar. Então, fica ali equivalente, fica ali tudo bonitinho, harmonioso. Concordei com a opinião dela. Então, concordância vem de concordar, não é? Então, percebam que essa concordância nominal é uma relação estabelecida entre as classes de palavras e faz com que os substantivos dessa oração, né, eles concordem com os pronomes, com os numerais, com os adjetivos, com os advérbios e por aí em diante, com todas as classes de palavras, certo? Então, percebam aqui num exemplo bem prático que o professor colocou para vocês, que diz o seguinte: essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Então, perceba que nós temos aqui, ó, o substantivo obras. Obras está no singular ou está no plural, pessoal? Aqui. No plural, né? Plural, sim, obras, né? Singular, obra. Pelo amor de Deus. Está no plural. Percebam que o adjetivo que acompanha a palavra obras também está. Qual é o adjetivo? Qual é a palavra? Maravilhosas. Maravilhosas, que caracteriza ali o substantivo obras. Qual é o numeral que acompanha esse substantivo? Qual é o numeral, pessoal? Tô pensando. Leiam aí, pessoal, tem aqui, ó. Essas 3 obras As maravilhosas 3. estavam esquecidas na biblioteca. Qual é o numeral? 3. Exato. Já esqueceram o que são os numerais cardinais que indicam quantidade,
numerais ordinais que indicam sequência, numerais multiplicativos que dão ideia de multiplicação, numerais fracionários que dão ideia de metade, a parte de um todo. Olha, matemática aqui no meu de português. Eu tava lendo sem o 3. E qual é o pronome demonstrativo que está aqui concordando também com o substantivo obras? Qual é? Pronome demonstrativo, que demonstra alguma coisa. Não já está dizendo, demonstra. Esquecidas? Não. Qual é, gente? Já esqueceram que é um pronome demonstrativo? Vamos lá, pensem que eu vou tomar minha água. Qual palavrinha aí é o Estas, pronome? Oi? estas, Estas. Esta, estes, isto, aquilo, aquela. Todas essas palavras que eu acabei de falar são pronomes demonstrativos, porque estão demonstrando alguma coisa. Aquele caderno, aquele lápis, aquela casa, este moço, aquela mulher. Percebam que tudo aqui, ó, essas palavras dão ideia de demonstrar alguma coisa, né? Eu uso esta para o que está perto, né? Este para o que está longe, enfim. Aquele para o que está mais distante, né? Se eu falar assim para a Rayane, pegue esse livro. Então, esse livro está próximo de Rayane e longe de mim. Se eu digo, pegue este livro está próximo de mim e longe de Rayane. Percebam aí, olha, quando vai escrever o texto. É muito importante. Então, tem toda uma relação de espaço ali, de tempo, essas palavras, os pronomes demonstrativos. Então, quando eu falo, aquela casa está à venda, dá a entender que aquela casa remete está bem distante de quem está falando. Deixa eu ver, alguém quer... Então, voltando aqui. Então, percebam, pessoal, que o pronome estas, o numeral 3, o adjetivo maravilhosas, a locução verbal estavam esquecidas, todas concordando, harmonizando com o substantivo obras, né? O pronome, o numeral e o adjetivo concordam com o substantivo obras. Estas, né? E por que não estes obras? Não concorda, né? Estes obras? Não, se obras é feminino, tem que ser estas. Estas 3 obras. Então, concordar é isso, tornar tudo harmonioso, bonitinho, casando. Eu não posso dizer estas 3 obras maravilhosas. Fica com sentido? Fica? não, Não. Perceba que fica com um erro ali de sentido, né? Então, eu tenho que concordar em gênero e em número. O substantivo está no plural e é feminino, ou seja, tudo muito bem combinado. Então, maravilhosas também fica no plural, não é? E no feminino. Então, observem, eu trouxe aqui 3 exemplos de palavras que nós confundimos bastante. Olha, já usei bastante. Bastante. Eu posso dizer que confundimos muito. Olha, que legal. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante, pessoal, ela varia. Ou seja, ela pode ir para o plural, ela pode ficar no singular, certo? Ela concorda em gênero e número com o substantivo. Então, se eu digo assim, recebemos bastantes telefonemas, você entende que eu posso trocar a palavra bastantes, que tem função de adjetivo aqui nessa oração, porque concorda com o substantivo telefonemas. Eu posso trocar por muitos. Perceba que o sentido vai ser o mesmo. Recebemos muitos telefonemas. Se eu disser assim, recebemos bastante telefonemas, vocês conseguem perceber alguma diferença? não, Consegue. Não? E consegue? E aí? Sejam sinceros, para vocês, fica praticamente a mesma coisa ou muda alguma coisa? Porque pra se mim, tá no plural, tem que estar bastantes no plural também. Que o resto Aí da é frase tá isso todo no que... plural. Exato, mas é isso que vocês vão perceber.
é que quando a palavra bastantes, ela tiver função de adjetivo, aí, professor, eu vou adivinhar como? Tem que ler o contexto da oração. Não é saber que ela é advérbio, tem hora que ela é adjetivo. Sim, mas quando? Em que situação? Aí tem que saber o contexto, vou ter que analisar. Recebemos bastante telefonemas. Aí você troca esse bastantes por muitos. Perceba se eu disser assim, recebemos muito telefonemas. Já fica pior, fica mais prejudicado o sentido. Então, sempre troca bastantes por muitos. Quando conseguir trocar e estabelecer relação de sentido, sem perder ali a noção do que está sendo dito, aí sim a palavra bastante tem função de adjetivo e ela concorda com o substantivo. Então, telefonema está no plural, bastante fica no plural. Agora, quando tiver função de advérbio, o que é um advérbio, professor? Nós já falamos em aulas anteriores e vamos estudar só o que é o advérbio nas próximas aulas. O advérbio é a classe de palavra que não varia e ela se junta ao verbo para intensificar o sentido do verbo, para trazer uma informação a mais. A gente chama ele também de termo acessório. Por quê? Ó? Se eu tirar a palavra bastante aqui, a frase não tem sentido? Sim. Elas cantam bem. Mas se eu digo que elas cantam bastante bem, eu não trago uma informação a mais, eu não intensifico essa minha fala, Sim. não é? Sim. Então, ó, eu estou trazendo uma informação a mais. Eu estou dizendo que ela canta, mas ela canta bastante bem. E aí eu posso trocar bastante por muito. É o mesmo sentido. Elas cantam muito bem. Percebam, se eu colocar bastantes, já não vai soar legal, já vai ficar uma coisa estranha. Eles cantam bastantes bem, já não colou. O negócio já não deu certo aqui. A mesma coisa se eu colocar, eles cantam muitos bem. Olha, não dá certo. Então, perceba, quando tiver função de advérbio, professor, como é que eu vou entender na hora da prova, na hora de escrever um texto? Fiquei na dúvida. Observa, se você for intensificar ali um verbo, não é? Vai ser com função de advérbio, essa palavra bastante. Então, você troca ela por muito. Se encaixou muito, é advérbio. Agora, se encaixou muitos, aí sim é um adjetivo. Conseguem perceber a diferença? Alô, pessoal? Tá cortando. Para todo mundo, tá cortando? Sim. Mas cortou agora ou já faz tempo que cortou e vocês não falaram nada? Tá Tá. cortando um Tan, pouquinho. tan. Tá falando assim. Sim, mas tipo, faz tempo que cortou ou cortou praticamente agora, quando vocês falaram? Pra mim tá cortando já faz um tempinho. Para todo mundo tá assim? É, faz um tempinho também pra mim. Fala agora pra ver se melhorou. Agora, voltou ao normal? Ah, agora voltou. Pronto, então vamos recapitular aqui. Quando é que eu vou diferenciar bastante de bastantes? Quando você for escrever ou quando você for responder a questão na avaliação, troca esse bastantes por muitos. Observa que tem S no final. Se conseguir trocar bastantes por muitos, tem função de adjetivo, concordando com o substantivo. Se trocar bastante por muito, sem S no final, tem função de advérbio, está intensificando o sentido do verbo. E aí não varia, fica sempre no singular. Tá claro até agora? Deu para entender? Sim. Só quem fala é Manu e Rayane nessa aula. Eu acho que no quarto bimestre, eu acho não. Uma nota vai ser de participação. Eu quero ver a nota de vocês. Como é que vai ser? De participação. Imaginem aí. Já vão se avaliando. Vocês que vão dar a nota. Eu vou perguntar a você que participou. Você bem irônico. Você merece quanto? Eu quero ver a pessoa e a justificativa que ela vai dar. Próximo, né? Nós temos aqui o uso da palavra meio e da palavra meia. Professor, e tem como usar as duas? Tem sim, em situações bem distintas.
Então, ó, quando tem a função de adjetivo, né, ou seja, de qualificar, de caracterizar um substantivo, a palavra meio concorda em gênero e em número, ou seja, ela varia. Ela, né, varia em gênero, varia em número. Olha o exemplo. Olha os exemplos, melhor dizendo, que são dois. Atrasado tomou meio copo de leite e saiu correndo. Olha o outro exemplo. Atrasado tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Então, perceba que no primeiro exemplo, meio concordou com o substantivo copo, que é um substantivo masculino, porque eu falo o copo. E no segundo exemplo, meia concordou com xícara, não é? Porque eu falo a xícara. Então, perceba que ali a palavra meio, ela flexionou, ela mudou. Ela foi do masculino para o feminino, concordando com o substantivo que está após ele. Certo? Agora, quando tem função de advérbio, é só lembrar que o advérbio é a classe de palavras que não varia. A palavra meio não muda. Quando eu falo variar, é mudar, flexionar, mesmo sentido. Então, tanto faz eu usar para masculino e para feminino. Ele é meio maluco. Ela é meio maluca, tá? É como se eu dissesse assim que ela é um pouco maluca. Eu não posso dizer que ela é meia maluca, que aí você imagina uma meia de calçar maluca. Fica sem sentido. Então, recapitulando, quando tiver função de adjetivo, que é a palavrinha que caracteriza um substantivo, concorda com o substantivo. Então, meio copo, concordando com o substantivo copo. Meia xícara, meia concorda com xícara. Agora, quando tem função de advérbio, que está intensificando ali a palavra, não é? Ó, ele é meio maluco, quer dizer que ele é um pouco maluco, ou ela é um pouco maluca, certo? Geralmente, quando é adjetivo, dá a ideia de metade. Ela tomou meio copo, tomou metade do copo de leite, tomou metade da xícara de leite. Até aqui, tranquilo? Sim. Sim. E a palavra menos é só menos mesmo. Quem inventou menos não tinha o que fazer, era uma pessoa desocupada da vida que sentou para prejudicar a língua portuguesa, que já não é tão fácil de compreender devido às suas regras. Ela é um ser humano e cria menos. Menos não existe. Então, quando você vê alguém falando seja menos, ou seja, que também não tem, seja menos. Não existe, não existe menos. Menos não varia, é menos, sempre é menos. Tanto para mulher quanto para homem. Então, hoje, tenho menos alunos na minha aula. Hoje, tenho menos alunas. Nada de menos alunas. Pelo amor de Deus. Esqueçam. Risquem da mente de vocês. Não existe menos em nenhuma situação, em nenhuma hipótese. Ok? Ok. Ok. E aí, aqui faltou só, na hora de escrever, era assim. Há erro. Aí eu errei, não errei, eu esqueci. Há erro na utilização da palavra destacada. Então, gente, qual das orações aqui há um erro de concordância nominal? Qual é? Eu marquei a C. Quem mais? Eu Marcou a também. C ou marcou diferente? Podem falar. É a C. Marcou a qual? C. Aí vamos observar, né? Por que não é a A? Porque ele está perguntando que tem erro, não é a que está correta. É, correta tem 3, errada tem apenas 1. Então é para observar que está errada. Então a primeira, estava meio preocupado com a nota. Está correto? Tá. Ok, então descarta essa. Faltava meio capítulo para o fim. Está correto? Tá. Ok. Já passava de meio-dia e meia. Está correto? Tá. Exato. Aí você pode dizer, professor, meio-dia e meia? Esse meia está correto? Teve gente que colocou AD. E eu vou explicar porque ela está correta. Porque meio concorda com dia, metade do dia, e meia concorda com hora, porque hora é substantivo feminino. Eu falo a hora, então meia hora. Compreenderam agora? Sim. Para não dizer assim, ah, a mocinha falou que meia, né, meia de pé. Não, tem situações que eu uso meia. Então, no caso aqui, meio-dia e meia.
Se você escreve meio-dia e meio, não é meio hora, é meia hora. Falta meia hora para ela acabar. Você não fala falta meia hora. Porque hora é um substantivo feminino. Eu falo a hora, eu não falo o hora. Ok? Tem que perceber essa jogada de com qual palavra, a palavra meio, ela concorda. Né? E aí você vai ver se ela vai variar, se ela vai flexionar ou não. A única que está incorreta é a C. Ela ficou meia aborrecida. Né? Então nós aprendemos que a forma correta é como? Como é, pessoal? Ela ficou meio aborrecida contigo. Isso. Você entende que ela ficou um pouco aborrecida, não é? Não é meia. Tá bom? E na questão 2, qual seria a sequência que completa corretamente aí? Sim. Eu coloquei C. C. Então vamos ler. Vocês vão completando. Eu leio e nas lacunas vocês completam. Vamos lá comigo. Ainda Meio, furiosa, mas com menos, violência, falava Bastante. bastantes, bastantes injúrias para escandalizar a todos. Então vamos lá para o par. Ainda meio, né? Não é meia furiosa, então já anula A e anula D. Ainda meio furiosa, mas com menos violência, falava bastante ou bastantes injúrias? bastantes, com S. Bastantes, isso. Por quê, professor? Eu posso trocar bastante por muitas. Lê para mim, Rayana, a oração com muitas, ao invés de bastantes. Falava muitas injúrias Tá para vendo que escandalizar concorda? todos. Isso, tá vendo que concorda bem bonitinho aí, o muitas? É, eu também marquei as duas. Mas também, aí eu Pronto. apaguei e botei a C. É essa jogada que vocês devem fazer. Não ficar preso na palavra bastante. Troca por muitas, que é uma palavra mais familiar, que a gente tem mais facilidade de compreender. Muitas. Perceba que muitas aí flexionou. Injúrias é feminino e ficou muitas. Injúrias. Então, ó, se flexiona, é adjetivo, não é? Agora, se for advérbio, aí ela fica sempre bastante, nunca é bastantes. Tá? Ela sempre vai ficar normal, digamos assim, nunca vai para o plural. Então, é a letra C. E aqui na 3, reescreva as orações abaixo, fazendo as concordâncias nominais quando necessário. Então, teve gente que nem se atentou a isso daqui, quando necessário. Quando não for necessário, não é necessário. Já está dizendo. Observe as palavras em destaque. Tenho bastantes razões para abandoná-lo. Está correto ou está errado, de acordo com a língua portuguesa? Tá correto. Está correto. Eu posso dizer que tenho muitas. Olha, muitas. Flexionou, olha, muitas, concordando com razões, que é um substantivo feminino. Então, tenho muitas razões, tenho bastantes razões para abandoná-lo. Está correto. Só era reescrever. Quem reescreveu ou quem não reescreveu, deixou como estava, ok. Quem colocou bastante, aí não concordou. Tenho bastante razões? Não. Tenho muitas razões? Olha só, não dá certo, não concorda. Letra B. Ela está meia confusa, está correto? Não, Tá errado. Como deve ser? ela está meio confusa. Isso. Aí muitos alunos ficam meio confusos na hora de responder. Oxi, mas não é ela? Sim, mas a palavra meio, quando é advérbio, não varia. Quando é adjetivo, concorda com o substantivo. Mas aqui, ó, ela não cabe dizer meia. Ela está meia confusa. Ela está meio, um pouco. Troca esse meio ali quando for função de advérbio por um pouco confusa, certo? A porta ficou meia aberta, tá correto? Essa daí eu demorei um pouquinho. E aí, a porta ficou meio aberta ou a porta ficou meia aberta? Tá certo ou tá errado? Eu acho que tá certo, assim. Vamos Eu pensar. também acho que Vamos tá pensar certo. comigo.
Tá correto ou tá errado? A gente fala no dia a dia. A porta ficou meio aberta ou a porta ficou meio aberta? Meio. E aí, Eu coloquei meio também. quem colocou meia, assim, não é que eu vá dizer que tá errado. A forma realmente correta é meio. Mas aí se você... Olha, é porque a língua portuguesa, gente, é sempre um jogo. É sempre uma regra dentro de outra regra. Porque se você for olhar, meia vai concordar com a porta, que é um substantivo feminino. Eu falo a porta. Então, meia, né? A porta ficou meia aberta. Mas aí, no caso, o correto, segundo a língua portuguesa, é dizer que a porta ficou meio aberta. Ah, Né? então acertei. O certo Então, é os dois estão meio aberto. certos. Isso. Quer dizer que ela ficou um pouco aberta, ficou entreaberta, tá? Mas também que colocou meia e foi por essa lógica da regrinha. O professor falou que a palavra meia, né, ela vai concordar ali, quando for adjetivo, vai concordar com o substantivo. E se porta é feminina, ela fica no feminino a palavra. Mas nesse caso aqui, dá a ideia de um pouco aberta, entreaberta. Então é meio, não meia. E por último, hoje iremos fazer menos coisas. Pelo amor de Deus, essa daqui, cara, já sabe que tá o quê? Errada. Erradíssima, segundo a língua portuguesa. Nós não falamos menos em situação nenhuma. O correto é como? Menos. Menos. Hoje iremos fazer menos coisas. Embora que coisas seja feminino, mas menos não existe. E aqui nós temos uma tirinha de H, que eu adoro H. Aqui tá o nome dele, tá? É H mesmo. H-A-G-A-R. H. Aí ele fala, a mulher fala para ele, né? Pronto, meia caneca de café, meio ovo e uma torrada dura. Aí ele fala, o ponto a que chegamos. Agora ela está servindo restos até no café. Porque tudo falou de meia caneca de café, meio ovo, uma torrada dura. Aí ele entendeu ali como se fosse restos, que ela estivesse colocando para ele comer. Então, caso o redator, né, a pessoa que produziu essa tirinha, quisesse reescrever o enunciado, substituindo os substantivos caneca e ovo, que estão destacados aí para vocês, respectivamente, né, na sequência, pelos substantivos copo e banana, como é que ficaria a nova redação? Quem pode dizer para mim? Meio copo de café Meia e meia banana. banana. Meio concordando com copo, que é um substantivo masculino, e o outro como? Meia banana. Meia banana. Porque eu não vou falar meia copo e meio banana. Se você falar assim, fulano é meio banana, esse aqui é um pouco lerdo. Olha só os títulos que já vai trazer. Como o português é incrível. Fulano é um banana, é meio bocó, meio lerdo. Então, perceba aí todo o sentido que uma palavra traz dentro do contexto. Então, aí ficaria, para quem não conseguiu compreender, meio copo e meia banana, certo? Por isso que pedia para se atentar às regras de concordância nominal. E por último, para a gente revisitar ali a concordância verbal, para não perder o prumo, nós aprendemos que o verbo fazer e haver, eles indicam tempo transcorrido, né? Quando eles indicarem ali tempo transcorrido, tempo passado, ou tempo decorrido, que a gente chama, eles são impessoais. Então, o correto é já faz ou fazem 2 anos que não nos vemos? Qual é a forma correta? Faz. Faz, Faz. é. E aí, qual é a justificativa que vocês dariam para ser faz e não fazem? Pois quando o verbo fazer se refere a tempos passados, ele é impessoal. Ou Exato, seja, ele não tem sujeito com quem concordar. Então deve ser sempre empregado no singular. exato. Sempre que o verbo haver e o verbo fazer derem ideia de tempo, sempre ficarão no singular. Mas percebam, não posso dizer que sempre vão ficar no singular. Eles podem, em algumas situações, as crianças fazem barulho. Olha só, o verbo fazer agora concorda. As Sim, crianças fazem barulho, as crianças realizam ali o barulho, promovem o barulho. Então, nessa situação, faz não dá ideia de tempo, certo? É um verbo de ação. Então, percebam que eu não posso dizer que
Faz é sempre impessoal. Não, é impessoal quando indicar o tempo passado, o tempo que passou, o tempo que transcorreu. Tem que observar isso. Não é só dizer que faz é verbo impessoal. Não. Não tem nenhuma exceção. Tem que observar o contexto. É por isso que não basta aprender a regra. Eu já sei que vai fazer o verbo haver, eu aprendi lá no 7º ano e no 8º, que vai fazer o verbo haver é impessoal e pronto. Não. Tem que observar o contexto, a oração do verbo estar. Ficou claro? Sim. Muito tranquilo, né? Muito fácil. Aí nós A vamos de hoje é boa assim também? hoje vamos falar sobre transitividade. Que negócio é esse? É de trânsito, é? Será que tem a ver com trânsito? Vocês estão vendo aqui a página? Sim. E aí, quem arrisca um palpite? Transitividade verbal. Tem a ver com trânsito? É o que transcende o verbo. Acertei? Transcende o verbo. Será? E aí? Nós vamos aprender o que é o verbo transitivo, o verbo intransitivo, rever o verbo de ligação. E dentro do verbo transitivo, nós temos o verbo transitivo direto, transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Eita, professor, que salada. Minha cabeça chega a dar um nó. Calma. Tudo vai se resolver. Um pouquinho de paciência. Foquem aqui, prestem atenção, que é um conteúdo que requer atenção, mas que não é difícil. Vocês vão entender. Então, se vocês aprenderam que é verbo de ação, verbo de ligação, olha, e sabendo que é preposição, vocês vão tirar nota 10 no meu exercício. Vamos começar? Posso? Pode. Então, bora lá. Para nós começarmos a falar de transitividade, gente, essa palavra transitividade quer dizer transitar. Então, é aquela relação que o verbo faz, né? Então, quando eu falo que o verbo é transitivo, é a questão do verbo e dos seus complementos. Porque o verbo, alguns verbos vão pedir complementos, certo? Ou seja, quando eu falar complemento, ponham na cabeça de vocês. O professor disse, quando ele falar em complemento, a gente entende objeto. É a mesma coisa. Complemento, verbal, objeto. Mesma coisa, tá? Vamos aprender o que é objeto direto e indireto também. Mas, por hora, quando eu falar em complemento, é a mesma coisa de objeto. Então, percebam que no trânsito, os carros transitam, as pessoas transitam de um lado para o outro. Então, na oração também há uma relação, há um trânsito, né? Entre o verbo ali e os complementos, as palavras que seguem ali o verbo. Então, o que são verbos significativos? Né? Tá faltando aqui um G. Nós chamamos verbos significativos os verbos de ação ou os verbos nocionais, que são os verbos que indicam ação, acontecimento, fenômeno da natureza, né? Desejo, atividade mental, enfim. E alguns verbos significativos, eles apresentam transitividade ou não. Então, a transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem complemento, nós chamamos de transitivos. Então, percebam, todo verbo que exigir um complemento, a gente chama o verbo de verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Vocês vão entender quando chegar nos exemplos. E quando o verbo ele não exigir um complemento, nós chamamos de intransitivo. Olha a dica que eu dou. In quer dizer não. Então, não pede complemento. Então, ele é intransitivo. Transitivos pedem complemento. Tá claro até aqui? Eu posso prosseguir? Pode. Se não ficar claro, pede que eu repita. Então, vamos lá. O verbo transitivo, nós aprendemos, é aquele que exige. Olha, ele obrigatoriamente está lá pedindo um complemento. Porque se não tiver, aí vai ficar sem sentido. Para que a oração tenha sido completa, o verbo transitivo tem que ter complemento. Então, o verbo transitivo ele pode se dividir em três. Transitivo direto, que eu geralmente vou perguntar o verbo o quê. Transitivo direto, que vai ter ali a presença de uma preposição.
certo? Por exemplo, de que, a preposição de mais o que. E o transitivo indireto vai ter os dois complementos. Um objeto direto, né? O que, mais um objeto indireto, que é uma preposição mais esse que. Olha no exemplo, como é claro. Se eu digo assim, o aluno comprou. Você, na sua cabeça, não fica se perguntando, o aluno comprou o quê? Não é verdade? Aham. Porque quem compra, compra algo. Não é verdade? Sim. Então, se eu colocar para vocês no quadro, no caderno, o aluno comprou. Aí, Rayane, Eduardo, todo mundo fica, poxa, comprou o quê? Comprou um caderno? Comprou um lápis? Comprou uma caneta? Comprou uma mochila? E quem compra, compra alguma coisa. Então, falta um completo. Mento. Exato. Se eu digo Lúcia viu, aí você fica, Lúcia viu o quê? Porque quem vê, vê algo ou vê alguém. Não é isso? Exatamente. E aí, se eu digo o aluno gosta, na sua cabeça vem o quê? O quê? O aluno gosta de quê? Perceba que aparece uma preposição aí, né? Ó, de quê? É. E se eu digo o aluno gosta? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa, não é verdade? Sim. E se eu digo Lúcia precisa? Aí você fica, Lúcia precisa. Precisa de quê? Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Não é isso? Aham. Então vamos adiante. Olha só, o aluno comprou. Comprou o livro, comprou lápis, comprou um sapato, um tênis. Mas se eu colocar o aluno comprou, vai ficar ali pedindo um complemento. Então, o verbo comprou é um verbo transitivo, porque pede um complemento, tá? Se eu digo que Lúcia viu o quê? Lúcia viu um gato, Lúcia viu um menino, ou Lúcia viu uma TV? Perceba que o verbo viu é do verbo ver, também é um verbo transitivo, porque pede complemento. E os verbos intransitivos, professor? O que seriam os verbos intransitivos? São aqueles que não necessitam de complemento nenhum, pois eles já possuem sentido no próprio verbo. Se eu digo assim, nascem trigêmeos na virada do ano. Se eu colocar lá o verbo nasce, você vai perceber que a ação de nascer, ela aconteceu. Não importa o que nasceu. Se nasceu trigêmeos, se nasceu quadrigêmeos. O verbo nascer por si só, ele traz um sentido, certo? Outro exemplo, você diga assim, que Joana morreu. A ação não está feita já? A ação de morrer? Sim. Eu digo, Joana morreu. Se eu disser para vocês que Joana morreu de acidente, se Joana morreu de uma doença, morreu de alguma coisa, eu estou dizendo o modo como Joana morreu. É uma informação a mais que eu trago. Mas se eu digo que Joana morreu, a ação já foi feita. Então, perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar seu sentido. Pois quem morre, morre. Quem se casa, casa-se. E quem nasce, nasce. A ação já é feita ali no próprio verbo. O verbo não exige um complemento para ter sentido. Nascem. Nascem trigêmeos na virada do ano. Se eu digo que nascem, enfim, a ação de nascer, ela aconteceu. Casam-se. Alguém casou, mas não está perguntando o que ou quem. Então, verbos intransitivos são os que não pedem complemento. E aí, vocês lembram que os verbos de ligação servem para quê? Quem é que lembra? Pra ligar. Só para ligar. São verbos, deixa eu tomar minha água, porque a minha garganta está coçando. São verbos que não expressam ação nenhuma. Se eu falo, Maria é bonita, esse verbo está fazendo o que aí? Ligando uma característica. Que característica é essa? De beleza. Bonita. Bonita. Ligando a quem? A Maria. Que é o quê? Maria é o quê nessa frase?
É Sujeito. bonita. Sim, que é o sujeito. Exato. Ah, tá. João está doente. O verbo estar é um verbo de ligação que liga um estado, né? Não é uma característica, é um estado, é o estado que João se encontra, que é doente, ao seu sujeito, olha, que é João. Então, tanto o verbo é quanto o verbo está só ligam características aos seus respectivos sujeitos. Então, transitividade, meus amores, só vai acontecer com os verbos de ação. O verbo de ligação não tem como expressar transitividade. Não tem como ter transitividade. Aí aqui estão alguns verbos que costumam ser de ligação. O verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo ficar, o verbo continuar, o verbo andar. Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês em aulas passadas, que é o café para dois, aqueles verbos que só expressam ligação, que não dão ideia de ação, estão só ligando uma característica ao sujeito. Certo? Aí deixa eu fechar aqui, vocês não vão fazer isso. Aí deixa eu explicar para vocês aqui uma coisinha na atividade. Vamos lá. Então, olha, estão vendo aqui a minha tela da atividade? Sim. Eu vou dividir essa atividade em duas partes, porque é um conteúdo que requer muita leitura. Então, vocês leiam. Olha que eu fiz tudo bonitinho para vocês, tudo colorido. Então, vejam só. Nossos pais viajaram. Eu coloquei aqui 3 verbos, cada um em uma oração. Vamos ver o primeiro. Nossos pais viajaram. Na segunda oração, nossos pais planejaram a viagem. E na 3, nossos pais gostaram da viagem. Aí aqui diz, é possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente. O sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita de um outro complemento. Percebam que a ação está feita. Nossos pais viajaram. Se eu disser para onde, é o local para onde viajaram. Mas a oração não tem sentido até aqui, no verbo? Sim. Nossos pais viajaram. Pronto. Ok, ponto final. Agora, se eu digo, por exemplo, né, aqui fala que o sentido está contido no próprio verbo. Por outro lado, os verbos planejar e gostaram necessitam de um elemento, de um objeto para complementar o sentido. Ou seja, nossos pais planejaram. Aí você se pergunta, planejaram? O quê? Isso, planejaram a viagem. Percebam que esse planejaram a viagem, isso aqui não é uma preposição, tá? É um artigo. E aqui um substantivo. Por isso tem que saber o que é preposição para aprender transitividade verbal. Então, aqui é um verbo transitivo, porque pede complemento. Planejaram o quê? A viagem. É um verbo transitivo direto, porque após o verbo nós não temos uma preposição. Agora, se eu digo, nossos pais gostaram. Gostaram de... Nossos pais gostaram de... Viajar. Não. A perguntinha, nossos pais gostaram. Nossos pais gostaram de... Que? Isso. Gostaram de quê? Perceba que essa pergunta, olha, aparece uma preposição, não aparece a preposição de? Sim. Então, percebam que aqui o verbo gostaram é transitivo também, porque pede um complemento, e esse complemento é iniciado por preposição da viagem. Então, aqui é um verbo transitivo indireto, porque pediu uma preposição. Olha o exemplo. Verbo transitivo direto. Ele não derrubou. Ele não derrubou o quê? Ele não derrubou o meu livro. Então, perceba que o verbo derrubou é transitivo, porque pede um complemento. E é direto, porque após o verbo, olha, não tem nenhuma preposição. Estão vendo que não tem nenhuma preposição aqui? Quais são as preposições? É a preposição de, para, com, em, por, perante, desde, contra, até. São as principais preposições. Já o verbo transitivo indireto, olha, ele vai necessitar, ele vai pedir uma preposição. Ele necessita. Qual é a pergunta que a gente faz aqui? Ele necessita de... Que? Isso. Tá vendo que a pergunta sai com uma preposição?
ele necessita de quê? De sapatos novos. Aqui não tem uma preposição? Não tem, ó. Sim. Então, perceba que aqui o verbo é transitivo, não é? Porque pede um complemento, olha, ele necessita, então vai estar pedindo aqui um objeto, que é um complemento, e esse complemento é iniciado com uma preposição, a preposição de. Então, por isso que ele é indireto, porque ele não começa, ele não vai direto, olha. Ele tem como se fosse uma barreira, que é essa preposição aqui. Tá vendo? Por isso que ele é indireto. E o verbo transitivo direto e indireto é quando tem os dois, ó. Olha o exemplo. Minha mãe deu. Aí você vai perguntar, o quê? Um brinquedo. Então, perceba que deu pede dois complementos desse verbo, olha. O primeiro pede um complemento direto, porque não tem preposição. Deu o quê? Um brinquedo. A quem? A meu irmão. Então, perceba que aqui eu tenho um objeto indireto, certo? A mesma coisa com o verbo, por exemplo. Os atletas ganharam a medalha nas Olimpíadas. Se eu disser assim, os atletas ganharam. Ganharam o quê? As medalhas. Então, as medalhas é o objeto direto. Ganharam as medalhas em quê? Nas Olimpíadas. É o objeto indireto. Professor, isso é muito complicado, professor. Não é. Quando vocês lerem toda a proposta da atividade e forem observando, olha, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. Então, observem aqui, para a gente recapitular. Eu sei que vocês vão ficar com um nozinho na cabeça, mas não se preocupem. Vocês vão conseguir e qualquer dúvida me pergunta. Então, vamos lembrar aqui. O professor disse que o verbo transitivo pede complemento. Porque se eu digo assim, João comeu. Aí você fica, sim, João comeu o quê? João comeu brigadeiro. Então, perceba que brigadeiro é o complemento do verbo ali comeu. Então, vai ser transitivo, porque pede um complemento, João comeu. Sim, mas João comeu o quê? Precisa de um objeto, de um complemento para ter sentido. Brigadeiro. Perceba que nessa frase, João comeu brigadeiro, não tem nenhuma preposição, por isso que é direto, ó, porque após o verbo não tem nada, ele vai direto, certo? Agora você diga assim, João gosta. Aí você na sua cabeça já imagina, João gosta. João gosta de quê? João gosta de brigadeiro. Então veja que o verbo gostar é transitivo, porque pede um complemento de quem gosta, gosta de alguém ou de algo, não é? E esse de brigadeiro está iniciado com a preposição, por isso que é indireto, porque inicia com a preposição, certo? E quando pedir dois complementos, vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Se eu digo assim, João ofereceu carona. João ofereceu carona. João ofereceu carona. Aí eu pergunto, João ofereceu o quê? Carona. Ao A quem? patrão. A quem? Ao patrão. Então, perceba que pede dois complementos. João ofereceu o quê? Carona. A quem? Ao patrão. Por isso que é verbo transitivo direto e indireto. Porque o primeiro não vai ter preposição, certo? E o segundo vai ter preposição, tá? Olha o exercício. Eu vou responder uma para vocês. Vamos aqui para o exercício. Ele está pedindo, aqui na questão 2, para vocês classificarem as orações abaixo. Em VL, que é verbo de ligação, eu coloquei os códigos, para vocês não escreverem, caso vocês não queiram. VI, verbo intransitivo. VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. E VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Se eu digo, o repórter fugiu, nós temos aí um verbo transitivo, direto, transitivo, indireto, transitivo, direto e indireto. Como é que vocês acham aqui? O repórter fugiu. Verbo intransitivo? Verbo intransitivo. Muito bem, Rayane. Por que verbo intransitivo? Porque não importa para onde fugiu. Você não pergunta, o repórter fugiu o quê? Ou fugiu de quê?
Não, o repórter fugiu. A ação de fugir foi feita. O sentido do verbo está no próprio verbo. Então, não precisa de complemento. Ele é intransitivo. Agora, se eu digo, o cientista fez vários experimentos, qual é o verbo? Qual é o verbo aqui da oração? Vamos olhar. Qual é o verbo daqui? Não é para classificar, não. É só para dizer o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Calma que eu tô procurando. Fez? Fez, que é do verbo fazer. Aí você pergunta, o cientista fez. Qual é a perguntinha que sai? O Quem quê? fez? Não. Não é para encontrar o sujeito, não. O cientista fez. O cientista fez O quê? o quê? Então, perceba que esse verbo aqui, ele pede um complemento, não pede? Pede. Mas após ele, tem preposição? Não. Então, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Vamos voltar na regrinha. Ele é direto quando... Vamos olhar aqui. Olha. Quando não há presença de preposição. Ele pode ser transitivo direto. Quando tem preposição, olha, possui a presença de preposição, ele vai ser indireto. Então, aqui, ele é direto ou indireto? Direto. Direto? É muito fácil, é só colocar VTD. E aqui, a professora informou o fato ao diretor. Vamos encontrar o verbo? Não é para classificar, não, só para encontrar o verbo. Qual é? Informou? Informou. Agora, vamos lá. A professora informou. A professora informou? O quê? Sim, ela informou o quê? Qual é a resposta? O fato ao O fato. diretor. Calma. O fato. Informou o fato. Informou o fato. Qual é a pergunta que eu faço agora? Informou A o quem? fato a quem? Muito bem. Então, perceba que o verbo informou pede dois complementos, não pede dois objetos? Sim. O primeiro tem preposição? Tem preposição aqui depois? Sim. Tem. O O é uma preposição? Não é uma. É um artigo definido, né? Sim, é. Então, a professora informou o fato. A professora informou o quê? O fato. Então, o fato é o objeto direto. Informou o fato a quem? Ao diretor. Que é o objeto indireto. Então, aqui no caso, ó, é um verbo transitivo direto e indireto. É um VTDI. Porque pede dois complementos. Certo? É só vocês voltarem aqui, ó, e olhar, ó. Olha o que ele diz, ó. Sempre, sempre, gente, quando o verbo for transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, como a gente chama, ele vai pedir dois complementos. O primeiro sem preposição e o segundo com preposição. Só isso. Olha, Pedro agradeceu o adiantamento ao diretor. Pedro agradeceu. Agradeceu o quê? Qual é a resposta? O adiantamento. O adiantamento. Agradeceu o adiantamento a quem? Ao diretor. Então, perceba que o verbo agradecer não pede dois complementos. Sim. O primeiro não tem preposição, olha, mas quem agradece, agradece alguém por algo. Então, por é preposição. Então, por isso que é bitransitivo, tá? Vocês podem chamar de bitransitivo, como vocês queiram chamar. Eu gosto de chamar bitransitivo, porque é menorzinho do que dizer verbo transitivo, direto, indireto. Você pode chamar de bitransitivo. Alguém sabe por que é bi? Bi quer dizer o Porque quê? tem dois. Isso, muito bem. Bi quer dizer dois, bitransitivo. Então, o verbo ali pede dois complementos. Professor, sempre vai ser nessa ordem, quando for bitransitivo, um direto e um indireto? Sim. Não existe um verbo que vai pedir dois
objetos diretos ou dois objetos indiretos. É sempre um direto, sem preposição, por isso que vai direto. Imagina que é direto. E um que tem como se fosse uma barreirazinha, que é a preposição, que é o objeto indireto. Ficou claro? Sim, é bom o assunto. Gera um pouquinho de dúvida, mas quando vocês forem exercitando, vocês vão ver que é a coisa mais fácil do mundo. Então, vamos só finalizar aqui para acabar a aula. É transitivo quando pede complemento. Pode ser transitivo direto quando não tem preposição. Pode ser transitivo indireto quando pede um complemento iniciado com preposição, certo? Pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, não é? Ou seja, pede dois complementos, um iniciado sem preposição e um iniciado com preposição. E quando for intransitivo, a ação ali é do próprio sujeito e não pede complemento nenhum. Tá claro? Sim. Aí percebam que é bem pequenininho o exercício. Tem essa tirinha para vocês analisarem e marcar. A2 para classificar os verbos, né, de acordo com o código que está aqui, ó. Pode colocar o nome, pode colocar só a abreviação. A3 também é para classificar em verbo transitivo, no caso que pede complemento ou que não pede. Não precisa dizer, no caso, se for transitivo, se é direto, se é indireto, só se quiser. Mas dizendo se é transitivo ou intransitivo, está ótimo. E A4, vocês devem produzir orações com verbos transitivos diretos, indiretos, bitransitivos e intransitivos. Só não pode copiar da internet, que o professor vai olhar. Tá claro, meus amores? Sim. Então, deixa eu só fechar aqui. Professor, Diga. a nossa prova já está marcada? A do quarto bimestre? Sim. Ainda não. Eu vou deixar acumular uns 3 conteúdos, uns 4 conteúdos para a gente marcar a nossa avaliação. Ok. Tá? Mas não se preocupem, essa semana é sobre transitividade verbal, na outra é continuação, para a gente reforçar mais ainda, para quem está com dúvida, não se preocupe, se errar no exercício, não tem problema, a gente vai consertando. Aí na outra semana a gente fala sobre os advérbios, na outra semana sobre aposto vocativo, na outra semana sobre vozes verbais, e assim a gente vai caminhando. Tá bom? Um cheiro para vocês. Qualquer dúvida, pelo amor de Deus, não hesitem em me perguntar. Eu tornei a minha conta comercial, não sei se vocês perceberam do WhatsApp, então tem um horário lá que eu vou atender, bonitinho. Quando vocês mandarem mensagem fora de hora, vai aparecer uma mensagem lá que eu não estou disponível. Enfim, mas se tiverem dúvidas, por favor, não deixe de me procurar, não. Tá certo? Tá certo. Vou postar agora a atividade. Um cheiro, meus amores. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Tchau, Tá certo. Tchau. Boa semana. Obrigado. Para vocês também.